Olá, meninas! Chegando o final de ano, Papai Noel chegou antes para mim, me trouxe um presente, que foi a oportunidade de conhecer uma empreendedora que me encantou muito, e aí eu não poderia deixar, né, de fechar o ano com ela. A Caroline, ela teve comigo durante uma semana, né, no Empretec. E a cada conversa, Carol, que a gente tinha, a cada movimento que você fazia lá no seminário, e você fez o seu seminário assim com louvor, né? Eu realmente admirava muito o quanto que você, tão nova, tão dedicada ao processo de fortalecer a si dentro do projeto de ser uma empreendedora de sucesso. Ela é paulista e adotou o Espírito Santo como casa. Ela vai contar pra gente aí como é que foi todo esse processo. E hoje ela está prestes a inaugurar a segunda unidade do negócio dela, que vocês também vão descobrir qual é, né? Meninas de Vila Velha, fiquem atentos. Meninas de Vitória, fiquem atentos, porque, ó, o que ela faz é uma delícia. E eu queria muito que você prestasse atenção no como que a trajetória, né, com o como que a dedicação, o amor, o compromisso por aquilo que se faz acaba fazendo com que a gente gere resultados e a gente possa evoluir e crescer. Então, bem-vinda, Carol, na nosso bate-papo, nossa mesa do podcast A Coragem de Ser. Você que é uma mulher corajosa e que vai inspirar muitas mulheres que estão assistindo a gente. Prestem atenção. Olá, gente. Obrigada ali por essa condição, introdução inicial, né? Foi uma semana passada de muito aprendizado, Sim. onde realmente eu entrei de um jeito e saí de outro, e eu falei para várias pessoas que era o que eu precisava para fechar meu ano, né? Então eu vim desde o começo do ano num processo aí que eu posso contar um pouquinho mais para Uhum. vocês, mas aí eu ganhei esse presente. Realmente foi um presente do Papai Noel, Papai Noel. realmente, que fez eu me empoderar mais com todos os aprendizados que eu tive lá no Empretec. Então, assim, foi fantástico mesmo. É, Estou muito grata de estar aqui. e quem mergulha, né, fundo como você mergulhou, consegue perceber potenciais que talvez estavam desperdiçados, pontos de melhoria. E além, né, da rede que se forma, uma turma muito gostosa, né? Sim. O seu trio também muito comprometido, então foi realmente muito bom. Mas conta pra gente como é que é essa história de uma paulista. Você me falou que você é de É. Campinas, não é isso? Não, eu sou de Piracicaba, Piracicaba. mas já rodei bastante. Então, Aham. assim, sou nascida em Piracicaba, Sim. fiz faculdade no interior de São Paulo também. Aí, meu primeiro emprego foi em São Paulo, capital. Aí, na pandemia, eu voltei para o interior e estava já trabalhando. E aí, depois, nessa, assim, momento de CLT que eu tive, tava Aham. lá, né, era pandemia também, aí que veio o desejo de ter um negócio próprio e migrei aqui para o Espírito Santo. Aham. Então, nasci em Piracicaba, rodei alguns lugares e parei aqui agora. Mas o seu negócio é na área de alimentação. E a sua formação de graduação é qual, Eu Carol? sou formada em administração de empresas. Administração. É, Aham. e eu tenho, né, o Manapoque, que é um restaurante de comida havaiana localizado em Vila Velha, e agora a gente vai abrir uma unidade em Vitória. Numa localização maravilhosa, aguardem, ela vai dizer onde que Perfeito. é. E então eu tenho toda a formação em administração e fiz quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na parte de relacionamento com cliente, Uhum. é, e tudo mais. Então, assim, eu atuei na área, né, em si, Sim. na parte de administração mesmo. Eu amei meu curso. Eu fui muito feliz, assim, na escolha. Eu tinha muitas dúvidas do que fazer. Acho que todo mundo, né? Tem algo que eu vou fazer e tal. Tinha algumas oportunidades. E acabou que a administração acho que encaixou bem com o meu perfil, né? E aí foi isso. Daí formei em administração, fui ao mercado de trabalho, é, me dediquei também ali nas experiências que eu tive. Comecei numa startup em São Paulo, que também abriu muitas portas assim para me conhecer, saber o que eu queria para mim. E aí quando eu voltei para o interior foi por conta da pandemia. Eu ainda continuei trabalhando, né, home office para essa empresa. E no meio do caminho surgiu uma oportunidade de entrar na Raizen,
e que a sede era em Piracicaba. E acabou que fiquei mais um ano morando lá em Piracicaba até decidir empreender e me mudar para aqui para o Espírito Santo. Mas quando você veio para cá, você veio também ainda vinculada à Raízen, Trabalhando, né? isso, ainda trabalhando. Aham. A gente, quando decidiu abrir o Manapoque, foi. Eu brinco assim, que eu caí de paraquedas nessa história do empreender. Eu nem sabia que eu queria tanto. Uhum. Que era pra mim, assim. Hoje eu falo, nossa, esse Mana era pra mim, essa história toda. Eu tenho um relacionamento com Paola. Paola sempre inquieta, querendo empreender, querendo Uhum. fazer alguma coisa, empreendendo. E aí, ela já tinha pesquisado várias coisas e nada dava match, assim, nada dava match. E aí, um dia, a gente tava treinando, a gente saiu do treino, foi comer no Manapoque, lá em Piracicaba. Aham. Porque a gente era realmente fã, a gente toda vez que comia poke de lá. E quando a gente morou em Sorocaba, tinha Manapoque em Sorocaba. Quando a gente morou em Piracicaba, também tinha. Então era muito comum a gente ir lá comer. E aí, nesse dia, eu nunca mais vou esquecer que tava sentado lá na mesa, eu e ela comendo, e era, sei lá, uma quarta-feira, e tava lotado. Daí ela falou, cara, e se a gente tiver um Manapoque? Pra chamar de meu, né? Exato. Aí eu olhei pra cara dela, dei risada, né? Falei, caraca, você tá viajando, né? Tipo, ela, eu vou mandar mensagem. Aí no dia seguinte, ela mandou mensagem e começou todo o processo. Isso foi assim, foi muito rápido, porque foi acho que final de julho. Eles fizeram. Aí ela e o Fabrício, que é o nosso sócio, né? Uhum. A gente era super amigos. Ela sempre pensou quando empreender junto com ele. Ela levou a ideia pra ele, ele falou: ah, vai que, né? Tô junto. Essa ideia acho que vai dar certo. Aí marcaram uma reunião com o pessoal lá, com a franquia em Campinas, porque a franquia é de Campinas. Aí, muito pertinho de Piracicaba e Sorocaba. Aí foram os dois pra reunião e eu lá, trabalhando CLT na minha caixinha, né? Tava super feliz porque eu tava trabalhando na Raizen e era um super desejo meu trabalhar na Raizen. Desde quando eu me formei, eu queria ter feito estágio lá e não consegui. E aí eu consegui depois efetivada já, né, uma vaga. Então assim, era uma grande realização para mim estar trabalhando ali. Eu tava crescendo, tava super bem. Então eles foram lá atrás do sonho deles e eu fiquei em casa. Aí quando Paola voltou, ela falou assim: então, até dá pra gente abrir um Manapoke, mas tem que ser aqui em São Paulo não tem mais espaço. Ou as oportunidades que tem é Brasília, Vitória e Balneário Camboriú. Eu já morei em Santa Catarina. Sim. Então eu falei, nossa, Balneário Camboriú não acho que vai ser uma boa, porque é muito turístico e tal. Uhum. Mas quando ela veio com essa notícia, eu entendi, pô, a gente vai ter que se mudar. Se quiser mesmo essa história, a gente vai ter que se mudar. Aí já veio várias inseguranças, no sentido, tenho o meu trabalho, o que eu vou fazer, que negócio é esse que vai acontecer e tudo mais. E aí, a gente foi amadurecendo a ideia, e quando, nas 3 opções que eles nos deram, a que mais encaixou ali na hora era a Vitória. Você Porque já tinha vindo aqui? nunca, nunca. Aí isso, olha como que foi as coisas muito acontecendo. Isso foi começo de agosto. A gente tinha umas férias no final de agosto. A gente entrou na internet, comprou uma passagem. A gente já tinha programado uma viagem, então a gente foi para essa viagem, voltou, entrou no avião de novo e veio para cá. Pela primeira Pela vez, primeira conhecer vez, Vitória. conhecer Vitória e já buscando pontos comerciais, Uhum. pensando que o se viraria, não viraria. E aí já começou que a gente chegou aqui e se apaixonou, né? Gostou muito da experiência, cidade maravilhosa. Eu não conhecia o Espírito Santo. A gente entrou no avião para voltar, já sabendo que a gente ia fechar negócio. E veio nós 3, eu, Fabrício e Paola. Tem uma foto ótima nossa no primeiro dia aqui. Na primeira chegada que a gente pisou no chão, a gente foi comer um poke. Pra gente conhecer já os nossos concorrentes. Concorrentes. Então a gente já tinha assim um plano de. Naquele dia, até naquela semana, eu falei, cara, eu preciso comer alguma outra coisa que não seja poke, porque a gente tá comendo poke todos os dias. A gente experimentou todos os pokes daqui na primeira semana. Sim. Então aí a gente teve o Mana surgiu na nossa vida assim, por eles. Então eu embarquei desde o começo, nesse agosto, tal, eu vim no sentido de, vou contribuir, tô junto nessa, vou contribuir.
No meu trabalho, quando a gente decidiu que realmente ia abrir, eu fui, conversei com o meu gestor, falei para ele, olha, a Paola tá com uma oportunidade, vai se mudar para o Espírito Santo, então eu queria ver a possibilidade de eu virar remoto, porque a gente trabalhava 3x2, e aí mexi os pauzinhos, consegui transformar meu cargo como remoto. Uhum. E aí deu tudo certo pra gente se mudar pra cá. E eu, nesse processo todo, ainda como só assistindo tudo acontecer. E aí eu Tava comecei. no camarote. Isso. Aí eu comecei a sentir dentro de mim assim que eu precisava fazer parte mais genuinamente disso tudo. Falei, pô, tô me mudando, tô deixando tudo aqui e eu já tô fazendo parte disso tudo. Aí eu fui lá com toda a minha insegurança, falei, gente, eu quero fazer parte disso também. Então quero entrar de sociedade. Aí os dois, super ok, claro, faz todo sentido. Entrei de sócia. E a gente começou a brincadeira aí, né? De achar ponto e tudo mais. Então, isso tudo aconteceu muito rápido. De final de julho para final de agosto, a gente já sabia que ia ter o Manapoc. Eu acho que em outubro, final de outubro, a gente já tinha tomado essa decisão que eu ia incorporar junto com eles essa sociedade. Isso foi 2024 ou 2023? 2023, agora, perdida no tempo. Sim, não. Eu inaugurei ano passado, 24, 23. Foi 23. 23. Isso. Então Aham. foi em 2023. Sim. A gente se mudou pra cá oficialmente em agosto de 2024. Agosto não, de fevereiro de O 2024. Fabrício veio também. Não, o Fabrício continua lá. Ah, continua lá? Porque a parte dele da sociedade são os números. Ele é um Aham. financeiro. Administrativo financeiro. Então ele consegue ficar tocando de Uhum. lá. Eu e Paola, a gente se mudou, as duas cargo remoto. Sim. E aí a ideia, a princípio, era nós três continuarmos trabalhando. A gente vai conseguir tocar tranquilamente, trabalhando, vai dar certo. E aí começou a obra. Aí, não, antes disso, eu já tô emendando aqui, contando a história toda. Aí a gente se mudou já com a questão buscando ponto, a gente já estava nessa busca, e ia ser aqui em Vitória, né? O nosso. Originalmente, o primeiro objetivo era Vitória. Só que a gente ficou uns 6 meses buscando um ponto ideal aqui e a gente não encontrava. Não encontrava. Até que no dia que a gente ia assinar um ponto que a gente tinha encontrado, não deu certo. Eu falei, puta, não é pra ser assim, né? Tipo, caraca, 6 meses estava pronto e assinar. A mulher deu pra trás. Depois de tanta negociação, ela deu pra trás. Aí, aquele dia eu fiquei bem desanimada, assim. Falei, cara, acho que não vai rolar. Aí, aquela insegurança, assim, acho que é um sinal, né? Tipo, aquelas coisas, acho que é um sinal que não é pra ser. E aí, a gente abriu o leque, né? A gente falou com a franquia, até eles falaram, cara, vamos pra Vila Velha, tenta lá primeiro. Aí, naquela semana, o não veio numa terça. Uhum. No sábado, eu visitei o ponto comercial onde é o nosso Manapoc em Vila Velha. E foi assim, match à primeira vista, meio bairro ali. E não Parque das Castanheiras vocês estão, né? Isso. Ali é maravilhoso. Ali é a área gastronômica super evoluída, desenvolvida. O público ao seu redor é um público que eu acho que valoriza também, Sim. né? Alimentação saudável e diferenciada. Então, Foi a ali. cara do Manapoc, número 1 do Espírito Santo, tinha que ser lá na Praia da Exato. Costa. Eu falo que assim, foi um match perfeito ali Sim. com o bairro. Eu Isso. acho que super se encaixou. E aí foi assim que a gente começou a parte, né, daí obras e tudo mais. E foi o A desenrolar de parte tudo. hard, né? Sim, que tá começando Que agora de agora novo. o segundo ciclo, mas com aprendizados obtidos no primeiro, né? Sim, eu acho que é total. Eu acho que nós três, a gente marinheiro de primeira viagem em tudo. Uhum. Então, nenhum de nós tínhamos empreendido. E a gente não conhecia ninguém aqui. Sim. Então, assim, eu conheci 2 pessoas, coincidentemente, numa viagem que eu fiz na virada do ano de 23 para 24, que eram daqui, são grandes amigas minhas até hoje.
E aí elas nos ajudaram bastante, indicando e tudo mais. Mas assim, não tinha rede de contato nenhuma, praticamente. Então, hoje, a gente está muito mais fortalecida e segura Sim. para fazer qualquer outro negócio, porque tem mais contato, mais rede de apoio e tudo mais, né? Então, isso é muito bom. E foi interessante que vocês abriram, né? Vocês começaram a se inserir, 3 paulistas no ambiente capixaba, e vocês começaram a acontecer, né? A Rosângela mesmo, que estava comigo no Empretec, ela te conheceu não só no Líder Coach, lá que você fez em Guarapari, mas também ela é sua cliente, porque ela mora no entorno, né? Sim. E ela sempre fala, né, da admiração que tem, né, por você, porque ali o lugar, né, o atendimento, a comida, tudo isso só conta a favor. E no Empretec você me contou uma história, que aí a Rosângela até falou assim, Nina, você anotou essa história para depois, no próximo, a gente contar? Eu falei, não, eu só ouvi, mas farei, né, de uma solução que você deu, né, que acabou trazendo um benefício mútuo para você e um outro negócio que tinha no entorno, porque é muito interessante, porque mais você fale que você é marinheira de primeira viagem, você já apresenta, né, um perfil empreendedor com competências elevadas em pontos-chave, né? E aí, essa questão de buscar soluções, de inovar, né, de ter ali estratégias, uma intencionalidade de fazer com que o outro também faça o que eu, né, quero que faça, tudo isso que faz acontecer, né? Então, aquela decisão de conversar com o cara, ele tem, o que que você contou lá? Ele Ele tem tem um estúdio, estúdio de pilates ou de de alguma coisa, estúdio de academia, funcional né? mesmo, bem do E, ladinho do Mana. e aí é do lado e estava ocioso, e você precisava de espaço, que precisava de atratividade. O não, ela já tinha, ela foi lá e simplesmente sugeriu isso. Eu não fui ainda, né? Eu não tive a oportunidade de ir lá presencial, né? Fiquei tentada, não vou aguardar a inauguração de Vitória, eu tenho que ir lá Tem que ir antes, tem que ir né? antes. Meus pais moram na Praia da Costa, que ótimo. minhas irmãs estão chegando para o Natal. A Ivana, ela adora, né, comidas diferentes, ela adora, morou no Japão, enfim, e eu vou levar ela, meu cunhado e minha afilhada para a gente junto saborear, né, um pouco lá com você. Mas conta aí dessas suas ideias, assim, né, como é que você faz com que esse lugar seja um lugar que as pessoas tenham vontade de ir e de voltar. Claro. Assim, eu sou uma apaixonada pelo meu negócio. Uhum. Então, eu já era fã do Manapoque Como como cliente, né? cliente. Então, quando eu decidi ter o meu, isso virou minha super paixão, assim. E eu sempre trabalhei com relacionamento com o cliente. Sim. Então, tratar o cliente com a qualidade que ele merece, para mim, é o básico. Então, assim, o que eu acho que é o nosso diferencial lá? Eu brinco com os meus colaboradores. Gente, produto, o nosso poke ser bom, de qualidade, não é um diferencial. É o mínimo. É É obrigação. obrigação. Eu não abri um restaurante, eu não trouxe o Monapoke para cá para a gente ser mais um restaurante de comida havaiana. A gente é o restaurante de comida havaiana. Então a gente veio para ser o melhor do Espírito Santo. Então, isso de qualidade a gente leva muito a sério. Questão de produto, as validações que a gente faz lá, nutricional e tudo mais. Então, uma coisa que eu levo muito também presente no nosso dia a dia é o nosso atendimento. Uhum. A gente não tem o atendimento de mesa em mesa. Mas a gente tem a cordialidade de entender. A gente é perceptível quando o cliente entra pela primeira vez e não conhece. Então a gente vai lá receber, explicar, a gente coloca à disposição caso ele não conheça algum insumo que a gente tem no cardápio para ele também provar. A gente tenta ser muito empático, né, com todo mundo que entra. Na hora que sai, a gente pergunta: e aí, tava bom, como não tá? Então, eu mergulhei desde quando a gente abriu as portas, eu como sócio operadora, eu estive lá quase nos primeiros 3 meses,
dormindo e acordando quase ali dentro, né? Então, eu vivi muito o Humana no sentido que hoje eu conheço os clientes, meus clientes são muito recorrentes, graças a Deus, e eu conheço, às vezes, até o poke que eles pedem, já todos os ingredientes, o nome, eu procuro criar essa relação Uhum. com eles e com os capixabas, que é mais difícil ainda, né? Eu falo, Capixaba é mais é o fechado, né? desafiador, é o desafiador. Então, assim, eu acho que o meu mano aqui em Vila Velha, e a gente vai trazer isso, esse espírito pro de Vitória, é qualidade no atendimento, um produto de excelência, e a gente tem um ambiente que a gente mantém com a vibe que a gente quer trazer, que é essa vibe havaiana, é um ambiente acolhedor, é um ambiente que a gente tenta deixar sempre organizado, com uma música ambiente. Então, isso acho que tudo é um atrativo ali pro nosso Humana. E a questão foi até interessante essa ver oportunidade, né? Eu acho que o Empretec no seminário me trouxe ainda mais essa segurança de olhar para algo que é desafiador, que é um problema, e enxergar nele oportunidade. Uhum. Então, a história de conseguir fazer a parceria com o Dayan, que é o meu vizinho, ele foi isso, assim, né? Enxergar um problema que eu estava tendo, que os clientes passavam, viam lotado e nem sempre paravam, porque fila é meio chato, né? Você tá com fome, tem que esperar para comer ainda, ninguém gosta. Então eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito da gente conseguir ter mais espaço. E aí eu aproveitei ali, a gente tem uma parceria já, ele é o meu cliente, e aí Uhum. deu tudo certo a gente conseguir fazer essa ampliação. Então, acho que ter com Humana, né, com essa questão do atendimento, eu fui criando boas relações, não só com os clientes, mas também com quem está em torno ali do nosso ponto, né? E essa questão, quando você contou a sua história lá, eu fiquei, né, maravilhada, porque ela se assemelha à história de um outro empreendedor que também veio para a minha vida por meio do Empretec, que hoje está crescendo, como você está crescendo, que é o Ivan do Ladolina. E o início da história dele, ele tinha um ponto bem pequenininho. Né? E aí tinha uma restrição de número de mesas. E Uhum, no ponto onde ele ficava, tinha ao lado um outro, né, empreendedor que tinha a oferta de um produto complementar. E uhum, aí ele foi buscar junto a ele, numa conversa, para ver se os dois não compartilhavam as mesas. Então, durante um tempo, né, o início lá do Ladolina foi o Ladolina e Zanata. A mesa, eles podiam tanto pedir a comida de um e a bebida do outro, que era vinho. Né? E aí, sim, com isso, foi bom para dois. Né? sim. Então, é esse olhar, né? Não ficar focando no problema, na restrição, e o olhar que eu acho que um Empretec deve ter trazido para você a clareza de que você é boa nisso, né, Uhum, para a busca de soluções, né, porque sim. são elas que mudam a realidade, né, dos nossos negócios, da nossa vida. A gente precisa fazer alguma coisa que faça com que algo que seja, né, uma barreira seja transposto, né, É, porque deixar dinheiro na mesa, um monte de gente querendo comer, né, pô, que não tem o espaço, não era. ia te fazer crescer, né? Exato, e era assim, era triste até, né? Você vê assim, a cliente indo embora. Eu só, porra, não posso deixar isso acontecer jamais, É assim. verdade. Então, e a fome é o horário de pico, né? O horário de Uhum, almoço, horário de jantar, tem um horário específico que fica cheio. uhum, Então, é isso, assim, acho que a gente conseguir realmente olhar essas oportunidades. E acho que faz isso que faz a gente um diferencial, né? sim. Como empreendedor, eu até essa semana assim eu tenho olhado muito algumas outras situações desafiantes que a gente tem. Cara, reclamar todo mundo reclama. Né? Eu acho que eu tenho restaurante, como outras pessoas têm restaurantes e devem ter os mesmos problemas que os meus. Mas o Uhum, que a gente, né, tem feito de diferente com as reclamações que a gente está tendo? Então, acho que o meu olhar hoje em dia, que veio muito mais apurado da última semana, onde a gente foi imerso em enxergar os nossos potenciais e uhum, desenvolver os que não são tantos, é como que eu vou pegar o que todo mundo está reclamando, inclusive eu,
e fazer meu restaurante virar uma potência mesmo e a gente crescer cada vez mais, né? Então, acho que é isso. E aí dentro dessa semana que você viveu, né, a intensificação da autorresponsabilidade ou do locus interno de controle, né, ela justamente mostra para você com clareza isso. Não adianta eu ficar atribuindo, né, alguns fatores externos que fazem parte da característica, talvez, do ambiente, enfim, a restrição. Eu preciso, né, ver o que eu posso fazer para mudar essa realidade. E uma coisa interessante, a gente estava conversando lá no Empretec, você me falou que nesse local para onde você vai, né, com a segunda unidade de Vitória, inclusive é um local com uma metragem quadrada maior. Né? Eu acho que essa questão de você ter visto, né, também que precisou encontrar uma solução para atender mais gente, já na segunda unidade você já está partindo para uma metragem maior para ter um maior número de mesas, enfim, teve isso, a gente até encontrou um ponto quase o dobro do tamanho do nosso hoje, e as discussões até com os arquitetos foi, a gente quer mesa, a gente precisa de mesa dentro, porque a dor que a gente tem hoje no nosso é isso, então a gente quer um espaço que a gente consiga acomodar o maior número de clientes, né, pra gente não sofrer com um problema bom, né? Esse caso, de não ter onde acomodá-los. Então, a gente já foi com esse olhar. E o segundo, eu acho que essa coisa de segundo filho é mais fácil, né? E eu acho que deve ser mesmo, porque tudo é mais simples, né? O projeto é mais simples, você pega ali o projeto que vem, aí você fala, cara, assim, quero assim, porque eu sei que vai funcionar assim, isso aqui pode tirar, não faz sentido, então, isso a gente já vai com muito mais clareza, e as mesas foi, tipo, o primeiro ponto, tipo, cara, a gente precisa de mesa, a gente precisa de gente, de lugar. E é exatamente isso que, né, na medida que a gente tem a coragem de fazer pela primeira vez, mesmo não tendo antes a experiência, faz com que na segunda vez a gente já tenha, né, ali a trilha que faz com que os parâmetros de análise sejam mais apurados. Né? Imagina se ficasse só na vontade lá atrás e tivesse numa primeira ação agora, você não tinha esse discernimento, não tinha, né, essa clareza do que realmente é mais relevante ou quais são, né, os cuidados que vai ter que ter. Então é exatamente isso, o processo de empreender, né, é um processo de se preparar para lançar, né, mas com a coragem de lidar com o que está vindo, tanto os resultados quanto os aprendizados, para se fortalecer para o próximo nível, né? Subindo a escadinha, um passo de cada vez, né? E é diário, assim, né, Li? Eu acho que eu vejo a Carol de outubro de 2024, ela, assim, ela não existe mais há muito tempo. Sim. Porque eu vim ali eu brinco assim, eu falo, eu vim pequena pro negócio. E eu acho que esse ano eu fui crescendo, fui colocada a cara no jogo, assim, né? E os problemas foram acontecendo e você tendo que lidar, porque quando você é o dono, não tem como você falar, vou para casa agora e deitar em posição fetal. Não, você tem que resolver. Então, assim, eu fui a todo momento, né, colocada em ser resolutiva. Se eu tomei a decisão certa em todos os momentos, muito provavelmente não, mas eu sempre fui tentando fazer o melhor para o meu negócio e por mim, né? Então, eu vejo que essa questão o aprendizado, ele é diário. O degrau, ele é diário. Eu brinco lá dentro do Mano, eu falo, cara, a gente tá passando ali por uma mudança de cultura organizacional mesmo na empresa, muito pelo processo que eu venho vivenciando esse ano, de realmente aprender a ser uma empreendedora de sucesso. Porque eu acho que eu tinha, sim, as características de empreender, né? Fiz a minha formação em administração de empresas, então eu tinha toda essa parte, essas competências técnicas que a gente aprende no curso, mas colocar elas no dia a dia é muito diferente. A teoria na prática é outra, né? É outra. E aí eu fui crescendo, né, ao longo desse ano, me fortalecendo como empresária, né, e aprendendo realmente a como tem que ser, como o jogo tem que ser jogado, né. E eu vejo que isso mudou muito, assim, acho que o Líder Coach, eu fui fazer o Líder Coach, que hoje é o Lidera, né? Lidere, o Lidere, eu fui fazer
o Lidere, cara, sabe quando eu fui assim, sem pretensão nenhuma? Aham. Eu vou pra ver o que que é isso. Eu fui com a gerente do Humana e aquilo foi assim, um chacoalhão pra mim de tipo, cara, tem coisa que você precisa fazer pra mudar. E aí é muito interessante que essa sua predisposição de ir lá, né, para o Lidere, que você fez em Guarapari, Aham. né? E você mora em Vila Velha. Então isso já mostra essa intenção de estar caminhando em busca daquilo que precisa ser obtido, É, né? Pô, um monte de gente dá desculpa sim. verdadeira, é longe, é tempo indo, tempo voltando, não vai dar. Não, né? Quando Ah, se decide, se percebe, né, como sendo um movimento que vai agregar, tem que pagar o preço, né, tem, dessa escolha. E aí depois colher os resultados, sim. porque os resultados eles vêm. Uhum. Quando você fala que durante, e a gente conversou sobre isso lá no seminário, né? Durante um tempo você teve que mergulhar dentro da operação, isso foi essencial, né? Até mesmo você me falou de vários procedimentos, processos, né? Esse Uhum. olhar para a eficiência, Uhum. né? E a qualidade. E agora, né? Você enxergou que você já vai poder formando, né? As pessoas de apoio ir para um nível, né, estratégico, Sim. né? Ir para o nível de estratégia. Tendo duas unidades em Aí. especial, não vai dar para estar na cozinha das duas ao mesmo tempo, Não. então já por si É. só, né, isso demanda realmente a formação de uma equipe que eu sei que você preza, que você busca, Uhum. né? E ela que vai ser realmente junto com a competência sua, né, e da Paola e do Fabrício, Fabrício. né? O caminho para que a segunda seja só a segunda, daqui a pouco tem a terceira. Terceira. Eu acredito que vocês talvez tenham tido na negociação a oportunidade de serem prioritários em escolhas de unidades no Espírito Santo, né? Normalmente a Sim. franquia ela É. trabalha desse jeito, né? E aí é Sim. crescendo. É muito isso mesmo. A gente foi a partir desse. Eu já vinha nesse processo, né, desde o meio do ano, de sair da operação para esse crescimento. E eu sempre pensava assim, cara, como que eu vou. Em agosto, eu falei, meu, não é possível ter outra, porque eu Aham. não consigo não vou conseguir. Não consigo dar conta de uma, como eu vou dar conta de Tipo, como que. duas? E aí, assim, eu acho que tem muito isso. Né, a gente vê eu vejo o problema acontecendo e quero resolver. Então, assim, eu senti a necessidade que a gente precisava fazer uma capacitação. E foi lá em Guarapari porque eu não podia esperar. Eu não queria Sim, esperar. Eu sim. precisava resolver. O Humana, ele funciona 6 dias, 7 dias por semana. Ele abre todos os dias. Então, assim, se eu ficar esperando para resolver uma coisa, eu só vou postergar uma coisa que eu preciso para agora. E então, assim, a gente tem muito isso. Todo momento vê um problema, vamos tentar resolver o mais rápido possível, dentro das nossas condições, né? Para a gente já trazer a solução, já para sentir na prática. E no final das contas, essa urgência, ela é tanto para o negócio em si e também para o time. Sim. Porque a gente tem muito essa preocupação genuína, assim. Então, se capacitar como como ter uma boa gestão, não só para gerir o negócio, né, como estrategicamente, a gente como empreendedor, donos, fazer a gestão da melhor forma possível, mas também a gestão da equipe, que é essencial, né? A gente entende que eu sozinha não vou a lugar nenhum. Então, o que eu posso fazer hoje para que eu tenha um time que performe, né, dentro do esperado e que seja um ambiente bom, acolhedor, que a gente seja uma escuta ali também para eles, que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, Sim. basicamente, né? Então, eu acho que esse processo de ir atrás e de fazer as mudanças, ele tem que ser urgente. Não Sim. dá para ficar postergando, porque se você ficar postergando, você vai ficar sempre no mesmo lugar, você não muda. É verdade. E vai ficar sempre achando as desculpas verdadeiras, e que é uma coisa que eu acho que era o que eu fazia muito no começo. Eu acho que tudo era uma desculpa. Né? Por conta disso, porque eu abro 7 dias por semana, porque não sei o quê. Cara, sim, eu tava cansada, assim, acontecia um monte de coisa. Mas quando a gente quer fazer, quando a gente quer crescer, é urgente fazer o que precisa ser feito. É. Então, eu acho que os meus últimos 2 meses, acho que veio essa urgência, assim, de transformar realmente para chegar num outro patamar. E o que acontece é que a maior parte das vezes a decisão que a gente não toma é justamente aquilo que pode abrir novas portas e novas oportunidades. Sim. É, então, essa coragem de ir fazendo o movimento,
como você falou, é que faz com que você tenha, num curto espaço de tempo, né? Vocês inauguraram em Vila Velha, foi no Em outubro do ano passado. outubro de 2024. Então é um ano, né? É uma empresa bebê, que está tendo agora um irmãozinho. Sim. Então, se um irmãozinho está vindo, né, significa que vocês cuidaram, né, bem desse bebê. Lógico, como você falou, foram aprendendo fazendo, enfim. Mas é muito interessante, né? Num momento onde muita gente fala de crise, fala de restrição, vocês estão tendo a coragem de dar um passo, né? Hoje você tem uma equipe de quantos? Hoje a gente está aumentando para 12. 12. E aí, para a nova unidade, mais 12 no mínimo, né? Porque a lá área é maior. vai começar com 14 Com lá. 14. E aí, você que está assistindo, você conhece alguém que seja do segmento. Inclusive, teve uma parceria lá. Sim. Lá na turma tinha algumas pessoas do segmento de alimentação, né? A gente conversou ali, de repente vai vir um povo importado para trabalhar numa. Seria excelente. Né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? Assim, sair da caixa, né? Pensar em novos formatos, que realmente hoje se fala muito, né, do apagão da mão de obra, enfim, é um fato, mas em função disso eu vou parar de, né, acreditar no crescimento do meu negócio? Não, tem que encontrar, às vezes, algumas outras soluções, né? Sim, é isso. E eu acho que o meu papel como responsável pela operação, ele tá muito mergulhado agora nisso, né? E assim, eu saí lá do Empretec semana passada e já coloquei uma lista assim de coisas que eu queria, que eu precisava fazer, precisava não, que eu preciso e vou fazer para justamente conseguir estruturar da melhor forma a minha operação, né? E para crescer cada vez mais, crescer estruturalmente, né? Porque às vezes nesse um ano, eu olho para trás e falo, caraca, a gente só tem um ano. E olha quanta coisa a gente já aprendeu e já conquistou. E eu brinco todos os dias, assim, né? A gente chega. A gente tem uma. A gente falou muito no Empretec da meta, né? Acho que todo mundo tem a sua meta e tal. E a gente tem a meta do nosso negócio, eu tenho a minha meta individual. E aí eu falo que lá no MAN é assim, dia 30. Beleza, bateu a meta, a gente comemora. Eu lá, 10 horas da noite, quando fecha, eu falo, porra, consegui, não sei o quê. Ou não, às vezes é frustração, mas no dia primeiro eu acordo e falo, vou fazer acontecer. Então, assim, todo momento você tá com esse gás de fazer a coisa acontecer, de fazer a operação funcionar da melhor maneira, de você ter um time que abrace isso com você, né? Com essa comemore que com comemore, você, né? que faça. Eu busco muito isso, assim, porque o MAN é um sonho meu, né? De empreender, né? Foi o meu a primeira porta que veio aí de eu empreender em alguma coisa, né? E aí eu tenho pessoas lá que estão junto comigo que, assim, são especiais demais para mim, assim, a gente são pessoas que eu tenho a Keidman e o Denilson, eles estão desde o dia 1 do Mana Vila Velha. Então eu brinco que eles sabem muito mais, às vezes, do Mana do que até eu, porque estão lá todos os dias trabalhando, se dedicando, e aí eu sempre penso como eu posso ser melhor, fazer melhor o meu trabalho, que é cuidar da operação do meu restaurante. E com isso é cuidar deles, é saber como eles estão, é saber se está tudo bem, como que eu posso criar esse ambiente. Então, eu tenho essa busca constantemente dentro de mim. E eu vou trazer muito isso eu acho que é muito do meu perfil, trazer isso para qualquer coisa que eu vier empreender, né? Trazer esse para o Mana de Vitória também, que é o que me move. Eu brinco, assim, que quando eu me mudei para cá, eu não conhecia ninguém. Então, eu busquei fazer o máximo de coisas que eu podia em grupo. Eu fui pro beach tênis, eu fui pra Canoa Havaiana? Fui pra Canoa Havaiana. Eu levo os meus funcionários, a gente faz Canoa Havaiana uma vez por mês. Delícia. Pra gente, né, se conectar. Então, eu fui atrás de me conectar com as pessoas, porque é o que realmente me preenche. Então, ter humana, ter um time que eu tenha esse relacionamento com eles, pra mim é muito legal, porque conecta muito com o que eu acredito dentro de mim, com o que movimenta. Então, eu vou trazer esse movimento para qualquer negócio
negócio que eu for empreender. E o Mana de Vitória vai nascer com esse mesmo espírito, com esse espírito da gente ter um time que seja um time de alta performance, sim, que atenda com excelência, que tenha um produto sensacional de bom, né? E que as pessoas saiam de lá de dentro falando que é o melhor poke que tem no Espírito Santo. Essa semana, no sábado, acho que, não, sábado ou domingo, teve uma cliente que foi comer, e aí na hora que ela foi passar no caixa, ela comprou alguma coisa adicional, não me lembro, ela falou assim, vocês tem só aqui, né? E eu tava de costas, a menina tava atendendo no caixa, tava de costas, mexendo no iFood. E ela falou assim, por enquanto sim. Daí eu já virei e já falei, a gente vai abrir uma unidade em Vitória. Aí ela falou assim, ai, que bom, porque POC é só o de vocês. Aí eu falei, bom, minha missão aqui no Mana já tá quase concluída, então, porque era música para os meus ouvidos escutar isso. E eu sei, né, que a gente não é com todo mundo, eu sei que já tem clientes que já saíram de lá decepcionados, enfim, né, acontece, mas a maioria das vezes a gente escuta isso, tipo, pô, é o melhor poke que eu já comi, pô, o atendimento de vocês é sensacional. Então, isso é muito o que eu acredito, o que eu sou e o que eu trago para dentro do meu restaurante, e é o que eu vou levar para qualquer lugar que eu for. Esse espírito de fazer a coisa acontecer com quem estiver lá dentro e a gente ser uma grande união de forças, né? Que cada um doa um pouco e a gente vira uma potência. Esse sentimento de dono, né? De cada um Sim. deles faz a diferença. É. Então, meninas, vocês viram que história, né? Uma mulher com tanta energia, né? Tão jovem. Você imagina quanta coisa ainda não vai rolar nessa trajetória empreendedora. Eu não podia deixar, né, de trazer para vocês. É presente de Natal, né? Que vai chegar aí para você. Se inspirar, né, em uma pessoa que teve, né, a coragem de sair da zona de conforto, né, de se permitir experimentar o novo, de estar sempre querendo entregar o melhor, né, e vou pedir para você deixar para as meninas o endereço do de Vila Velha e enquanto não acontece o de Vitória, Claro. né? Quem quiser, como é que te encontra? Não sei se vocês trabalham também com delivery, né? Fala o Instagram, fala o endereço, telefone, né? Tudo que você quiser para as meninas poderem te achar. Bom, perfeito. Gente, nós estamos localizados lá na Praia da Costa, em Vila Velha, na rua Marajó 120. O nosso Instagram é manapoke.vilavelha. Então lá a gente posta diariamente coisinhas para aguçar aí vocês, que é irresistível aquelas fotos. E a gente está aberto todos os dias, das 11h30 da manhã até as 10 da noite, direto. Bateu fome, 4 horas da tarde, vontade de comer poke, só passar por lá ou pedir pelo delivery no iFood, que também funciona nesse mesmo horário todos os dias, tá bom? Enquanto a gente não inaugura de Vitória. Vitória, no começo do ano aí, a gente já vem com novidades para vocês. Então siga lá o Insta que vocês vão ficar sabendo. Carol, obrigada, amor. Foi uma delícia essa conversa. Obrigada por ter vindo lá de Vila Velha, atravessado a ponte, né? Para os capixabas isso é né? Às vezes é um processo. Você é paulista, tá tudo ok. Tranquilo. Mas te agradeço e fico muito feliz em encontrar, né? Eu acho que uma das coisas mais significativas para mim, além de poder estar levando a metodologia quando a gente está no Empretec, entregando para vocês novas possibilidades, é de estar recebendo, né, na vida da gente, novas pessoas embarcando na nossa canoa da vida, pessoas como você. Então, queria te agradecer muito, você é muito inspiradora. A gente conversou sobre projetos futuros que ela tem. Eu acho que dentro, né, dessa sua experiência, dessa sua verdade, você vai ter muito a contribuir, levando para outras pessoas, né? Seja com palestras, seja com mentorias, você começar a pensar, né, em mentorar pessoas que tenham talvez um projeto, mas que não tenham tanta coragem, você alavancar aí a coragem, né, de outras pessoas jovens como você que vão acontecer no mundo. Eu que agradeço. O convite foi muito especial. Na hora que eu recebi, eu tava no Mana, na hora que eu escutei o áudio, eu desci correndo e falei, Paola! Eu tava eu e Paola, falei, Paola ali convidou pra gravar um podcast. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo em fazer parte e contar um pouquinho da minha história, né? E é isso, muito grata. E fala com Paola que eu vou lá visitar vocês e vou conhecê-la. Isso. E aí, não sei se o Fabrício vem pro final do ano, né? Pra conhecer em algum momento também, que é um trio,
né? Aí que vale a pena ser conhecido. Sim, sim. Quando ele vier, acho que em janeiro ele vem, a gente marca um encontro lá para você conhecer. Avisa lá o pessoal do Empretec fazer um encontro no Mana, né? Que Sim. estão programando na selva, né? Mas é churrasco. E depois a gente marca um encontro no Mana. Eu acho que vale a pena. Com certeza. Quanto mais encontro, mais troca, melhor. Verdade. Beijo, meu amor. Beijo, Li.